Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula aí do nosso curso de Cálculo 3. Hoje é a aula de número 5. E na última aula a gente aprendeu a calcular integrais duplas em domínios que são retangulares, né? Para isso a gente aprendeu o teorema de Fubini. Na aula de hoje a gente vai aprender como a gente pode adaptar um domínio que não seja retangular para o uso do teorema de Fubini. Né? O teorema de Fubini ele não deixa de exigir que o nosso domínio seja retangular, mas a gente vai ver agora que tem certos domínios que a gente pode fazer uma adaptação e meio que tornar ele retangular. Tá bom? Então, veja, suponha que você tenha uma função definida no conjunto ômega, né? Esse ômega, para que a gente possa falar integral, sempre tenha em mente que o ômega ele é um conjunto limitado. E se ele é limitado, existe um retângulo que o contém. Tá bom? Então eu vou precisar desse retângulo. E aí, veja, esse retângulo pode ser qualquer um, só que para nosso interesse eu quero o menor retângulo possível, para evitar, né, problemas de necessário. Tá bom? Então, suponha que você tem aí o seu conjunto ômega, e a nossa suposição é o seguinte: o ômega ele serão dois casos. Eu vou ensinar agora o primeiro, depois eu falo do outro. O primeiro caso, a gente vai supor que a parte superior e a parte inferior sejam duas linhas horizontais, tá? Duas linhas retas, tá? Horizontais, duas linhas retas paralelas, tá? Duas linhas horizontais. E as laterais à direita e à esquerda sejam curvas que você possa representá-las com alguma função. Nesse caso, como as curvas elas estarão meio que assim, vamos colocar assim na vertical, são curvas onde a variável x depende do y. Tá? Senão não tem como você representar curvas que são assim, nesse sentido meio verticalizado, né? Com funções que dependem de x, né? Porque ela deixa de ser injetiva. Deixa de ser função, na verdade. Tá? Não quero entrar nesses detalhes. Aceitem, por favor, que as curvas dessa forma aí tem que depender, o x depender do y. Tá bom? E aí, um detalhe que mais na frente talvez gere dúvidas é assim. Essa linha horizontal de cima ou a de baixo, ela pode ter um comprimento bem pequenininho, ou seja, a linha, as curvas, o 1 e o 2, elas podem se tocar desde que seja no extremo, na altura da linha superior ou na altura da linha inferior. Não tem problema. Tá bom? Tá bom? Ou seja, tem situações onde você vai ter a linha de cima tocando com a de baixo, formando, sabe, um bico. E aí você vai dizer, oxe, cadê a linha horizontal de cima? Não tem. Essa é uma situação onde a linha horizontal em cima ela se tornou um único ponto. Tá? Isso não é um problema, tá ok? Não, entenda que um ponto poderia ser visto como uma linha de comprimento zero, tá? Aí, veja, qual é o procedimento que nós vamos fazer, né? Novamente, nós vamos aplicar uma gambiarra. Me perdoe se pareço arrogante em chamar essa técnica, porque é ela que vai resolver basicamente todos os nossos problemas de integral dupla. Chamar ela de gambiarra, né? Mas é o que parece, tá bom? O que nós vamos fazer? Você vai pegar um retângulo, como eu disse, o menor possível, que contenha um conjunto ômega, tá bom? Então, naturalmente, esse retângulo vai aproveitar as duas linhas horizontais de cima e de baixo, e as verticais ele vai fazer tão próximo quanto possível, né? Desde que caiba o ômega, tá? E aí nós vamos fazer uma estratégia que a gente já aplicou na dedução da integral dupla. O que foi que a gente fez? Eu vou redefinir a minha função f, vou agora chamar ela de função f barra, com um tracinho em cima. E essa função f barra seria uma extensão da função f. Por que extensão? A minha função f, a princípio, não precisa estar definida no retângulo R. E eu sei que ela está definida no conjunto ômega. E aí, como eu preciso pensar nesse retângulo,
eu vou redefinir, eu vou criar uma nova função, e essa função vai ser uma função por sentença. Qual é a sentença? Se o ponto xy estiver dentro do conjunto ômega, então o valor da função f barra é igual ao valor da função f. Se o xy estiver fora do conjunto ômega, dentro do conjunto R, e aí eu vou definir a função f barra como sendo zero. E aí, veja, agora eu tenho uma função, a f barra, definida num retângulo. E aí eu posso aplicar o teorema de Fubini. Tá bom? Agora veja, o teorema de Fubini para retângulos, vocês viram na aula passada, eu podia escolher o fatiamento no horizontal ou vertical. Nesse caso aqui, eu perdi o direito das duas opções. Eu vou ter somente o direito a um fatiamento. Veja, nesse caso aí, perceba que por conta dessas curvas laterais que eu tenho, à direita e à esquerda, o fatiamento ele aparece naturalmente como sendo o horizontal. O horizontal aí é o que melhor fatia esse conjunto. Eu não sei se eu consigo ser claro o porquê de ser melhor. Tá bom? Se você pensar no fatiamento vertical, não é que não dá para fazer. Dá para fazer. Só que ele seria um pouquinho mais complicado porque você teria certas fatias onde a curva U1 ou a curva U2 ela ficaria quebrada numa parte dentro do conjunto e outra parte fora. Bom, se você não aceitou, ou você não entendeu, por favor, só aceite. Tá? Nesse caso aí, o fatiamento na horizontal é a nossa opção. Tá ok? E aí veja, como é que fica, aplicando o teorema de Fubini, com o nosso fatiamento na horizontal. Né? Essa vai ficar a integral dupla. Uma coisa que eu estou esquecendo de falar é o seguinte. A integral que eu quero calcular da função f no conjunto ômega vai ser exatamente igual à integral da função f barra no retângulo. Por quê? Porque o que eu fiz foi estender a função f para fora do conjunto ômega, só que fora do conjunto ômega ela é zero. E para fim de somar zero não alterou. Tá bom? Então, a integral que eu gostaria de calcular, integral dupla da função f no conjunto ômega, é exatamente igual à integral da função f barra no retângulo R. Sendo assim, a integral no conjunto R, aplicando o teorema de Fubini, pensando aqui num fatiamento na horizontal, né, você vai ficar com a integral de dentro, ela vai variar de A até B, né? Sendo de A até B, eu estou falando do dx, na variação do x. E a de fora vai ser de C até D, né? Variação do y. Show? Aí o que eu quero que você perceba é o seguinte. A integral de dentro, ela consiste numa integral na variável x. Ou seja, quem varia aí é o x, o y ele está fixo. E ele estando fixo, ele consiste num valor constante que seria algo entre C e D. Tá bom? Então, o que você está fazendo você está percorrendo uma linha horizontal, por isso que o fatiamento que eu falei, ele é horizontal. Você está percorrendo uma linha horizontal e está fazendo a integral, você está somando os valores da função f sobre essa linha. Então, você está pegando os pontos sobre essa linha, calcula qual é o valor da função f barra sobre essa linha e vai somando. É uma máquina de somar sobre uma linha. Tá ok? E aí, veja, o que você vai observar aqui já que é uma integral de rima, uma integral simples, você vai quebrar essa integral em pedaços, como a gente aprendeu lá no cálculo 1. Quais são os pedaços? Eu destaquei aí 4 pontinhos sobre essa linha, né, 4 pontinhos vermelhos. Primeiro pontinho é quando o x está em A. O segundo pontinho, o x está sobre a curva U1. O terceiro pontinho está sobre a curva U2. E o último pontinho está sobre o B. Então, você vai fazer essa integral. Primeiro trecho de A até o 1. Segundo trecho de U1 até o 2. E o terceiro trecho de U2 até o B. Por que eu estou fazendo isso?
para que você perceba é o seguinte, a primeira integral, o valor de f barra, de A até o 1 está totalmente fora do conjunto ômega, portanto essa função f barra é zero. E a integral de zero é zero. Aí a terceira integral, que vai de U2 até o B, também é um trecho que está fora do conjunto ômega, e aí o f barra é zero e a integral é zero também. Ou seja, eu vou ficar somente com essa integral do meio, que vai de U1 até o U2, e isso conclui o nosso remendo, na nossa gambiarra, para situações onde o nosso conjunto ômega tem essa característica. Horizontal em cima, horizontal embaixo e curvas à direita e à esquerda. Tá ok? Então, veja. Conclui o nosso raciocínio para essa situação. Qual é o outro caso que nós teremos? O outro caso seria um conjunto ômega, onde seria reto à direita, reto à esquerda, ou seja, duas linhas verticais, à direita e à esquerda, e curvo acima e abaixo. Aí, nesse caso, se você não aceitou o outro, não vai aceitar esse também. Mas se você entendeu que na situação anterior o fatiamento natural ele era horizontal, você vai entender que nesse caso o fatiamento natural ele é na vertical. Tá? Essa curva de baixo eu vou chamar de V1, essa curva de cima eu vou chamar de V2, e agora sim eu posso ver isso como funções que dependam de x. Tá certo? Então, veja, para cada, né, eu consigo fazer o fatiamento, tá certo? O extremo de cima é a curva U2, o extremo de baixo é a curva V1 para cada fatia do nosso conjunto. Tá bom? E aí, se você repetir o procedimento aqui, você vai criar um novo retângulo, vai aplicar o teorema de Fubini, onde tiver fora vai dar zero, tá? Vai ficar só uma integral interna, e aí a conclusão que você vai chegar é que, né, essa integral vai ser, né, duas integrais, a de dentro ela é em y e a de fora ela é em x. Vê se vocês me acompanham. Tá bom? A de dentro vai ser de V1 até V2. Bom, acabou-se. Acabou-se, não tem mais nada o que ser dito. Qual é a sua tarefa a partir de agora? Né? Sua tarefa é reconhecer quem é o domínio de integração. Uma parte crucial em reconhecer o domínio de integração é saber desenhar esse conjunto. Porque se você não souber desenhar esse conjunto, você não sabe se está na situação à direita ou se você está na situação à esquerda. Você não sabe se o seu conjunto ômega está no primeiro caso ou no segundo caso. Você só vai ter essa noção se você desenhar. Tá certo? Tá certo? Então veja, tendo desenhado, desenhei meu conjunto aqui, percebi, a sua tarefa vai ser como descrever o seu conjunto ômega. Aí a técnica que eu ensino seria melhor e mais natural presencialmente, mas eu vou tentar aqui, é a minha primeira vez, provavelmente não vai sair tão bom quanto eu gostaria. Eu costumo colocar para os meus alunos o seguinte, olha, imagine que você tem um conjunto e você vai cobrir esse conjunto com palitinhos. Aí você tem duas escolhas para cobrir esse conjunto com palitinhos. Você vai usar palitinhos ou na horizontal ou palitinhos na vertical. Tá bom? Quando a gente vai cobrir um conjunto que ele seja retangular, aí todos os nossos palitinhos teriam o mesmo tamanho. Sejam eles horizontal ou sejam eles na vertical. Aqui, no nosso caso, né, tendo feito a sua escolha, se você vai cobrir na horizontal ou na vertical, aí você vai descobrir que nossos palitinhos terão um comprimento que varia. Tá bom? Então, veja só. No primeiro caso, o caso que está na tela aí, à sua esquerda. Tá? Então, era para vocês parar, perceber assim, olha,
A maneira natural de cobrir esse conjunto com palitinhos seria na horizontal. Cada palitinho que eu vou colocar vai ter um extremo inicial e um extremo final. O extremo inicial e final muda de acordo com a altura em que eu vou colocando o meu palitinho. Certo? Mas cada extremo inicial desses palitinhos está na curva U1 e cada extremo final está na curva U2. Essa é uma maneira de você descrever a variação do Y. Perdão, do X. E aí, tendo feito isso, tendo dito a variação do X, você terá que dizer qual é a variação do Y. Aí, a variação do Y é o seguinte: em que altura você coloca o primeiro palitinho e que altura você coloca o seu último palitinho. Pronto. Se você entendeu isso, você consegue descrever o conjunto ômega, os intervalos de variação do X e do Y. E aí, você vai pôr nas suas integrais. Você vai estar apto a transformar a sua integral dupla em duas integrais simples, aninhadas, uma dentro da outra. No caso, a sua direita, aí você tendo percebido, né? Eu vou cobrir esse meu conjunto aí com palitinhos na vertical. E aí a primeira coisa que você vai perceber é, cada palitinho vai ter um extremo inferior variável e um extremo superior variável também. Então você vai dizer, olha, cada palitinho, ele começa na curva V1 e ele termina na curva V2. Show? E entenda que com isso você está dizendo a variação do Y. Né? Descobrir a variação do Y. Falta agora você dizer para mim qual é a variação do X. E aí a variação do X você vai colocar o seu primeiro palitinho aonde? E o seu último palitinho aonde? Né? Então, se você entendeu, o primeiro palitinho aí vai no D, o último palitinho vai no C. Isso é a variação do X. Pronto. Disse a variação do X, disse a variação do Y, pronto, você vai trazer para a sua integral dupla, que será transformada em duas integrais simples aninhadas. Eu quero que você perceba aí, eu estou demorando muito nessa tela, para que você perceba o seguinte, olha, no caso à direita ou no caso à esquerda, perceba que você sempre vai transformar a sua integral dupla em duas integrais simples. Você vai ter uma integral com extremos variáveis e você vai ter sempre uma integral com extremos constantes. Observe aí nas duas que a integral que tem extremos variáveis é sempre a de dentro e a integral que tem extremos constantes é sempre a de fora. Isso não pode ser quebrado, porque se você desrespeitar essa regra, está errado. Não vale, não funciona. Então, presta bem atenção aí. Perceba que a integral que tem extremos variáveis é sempre a de dentro. E a integral que tem extremos constantes é sempre a de fora. É natural, se você em algum momento... É até bacana que você cometa esse erro em algum momento. Por quê? Você vai perceber que se você colocar a integral que tem extremos constantes dentro e a integral que tem extremos variáveis fora, a resposta, quando você resolver as duas integrais, a resposta vai ser uma função. E você sabe que você tendo duas integrais com extremos definidos, a resposta teria que ser um número. Tá? Então, nossas integrais duplas, elas terão como resposta sempre um número, um valor. Não teremos respostas como funções. Lá na integral simples, nós tínhamos a integral definida e a integral indefinida. Né? Para a gente, todas as nossas integrais duplas, elas são integrais definidas. Não existe integral dupla indefinida. Tá? Então, todas elas são definidas e, portanto, todas elas têm como resposta um valor. Tá? Então, acabou-se. Acabou-se, não tem mais nada a ser dito. Todos os detalhes são esses aqui. Eu vou colocar agora aqui alguns exemplos
na tentativa de identificar os problemas mais básicos e os mais comuns. Mas assim, não tem como esgotar todas as possibilidades de problemas. E aí vocês vão partir para cima dos exercícios e qualquer coisa que estiver fora do que eu coloquei aqui, não conseguir resolver, vocês me mandam, tá? Eu vou ter o maior prazer em ajudar, em resolver. Se for algo bastante que vale a pena, eu gravo um outro vídeo como resposta para um exercício em questão, tá certo? Se for simples, eu respondo na lata para você. Eu aconselho que vocês façam suas dúvidas no comentário do YouTube, porque assim fica aberto para os demais. Então pode ter certeza que sua dúvida é a dúvida de mais alguém e aí você está ajudando o coleguinha, tá bom? Então veja só. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Suponha que você tem essa integral dupla aí, né? Perceba que a integral, eu falei isso em outras aulas, as funções que estão dentro da integral dupla, em geral, elas são fáceis, tá? Nosso curso é um curso de cálculo 3, não é um curso de cálculo 1, então o objetivo aqui não é ver se você sabe resolver a integral de rima, muito embora, se você não resolver, vai perder ponto por isso, tá bom? Mas o objetivo central é para ver se você consegue armar a sua integral. O que eu estou chamando de armar? A resolução de uma integral dupla consiste sempre em transformar a sua integral dupla em duas integrais simples. Sempre. 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 Então, o que é mais importante é você saber armar, transformar a sua integral dupla em duas integrais simples da maneira correta. Feito isso, o que vem adiante é cálculo 1. É integral pura e simples. Integral de rima de uma variável. Tá bom? E vale avisar que se você não armou direito, o que vier daí para frente está tudo errado. Calma, tá? Então veja, a integral dupla de ômega, de x mais 2y, sobre a região ômega. A região ômega, ela é delimitada pelas curvas 2x ao quadrado e a outra que é x ao quadrado mais 1. Então, seu conhecimento aqui a respeito de gráfico, desenhar o gráfico em duas dimensões vai ser crucial. Crucial. Se você não souber desenhar, eu sinto muito informar, mas você está no mato sem cachorro. Tá bom? Então perceba o seguinte, olha, 2x ao quadrado é uma parábola, vai lá, desenha a tua parábolazinha. X ao quadrado mais 1 é outra parábola, vai lá e desenha a tua parábolazinha também. E essas duas parábolas juntas, elas têm que formar uma região fechada. Tá? Se você desenhou direitinho, você vai encontrar esse conjunto aí. Nós estamos numa situação onde você vai ter que identificar, professor, eu não estou vendo, eu já coloquei de propósito, tá? Eu não estou vendo as linhas horizontais nem verticais aí. Né? Vão pensando aí. Mas ela se enquadra, esse desenho aí, o conjunto ômega, ele se enquadra ou no primeiro caso ou no segundo caso. Tá? Bom, sua tarefa é desenhar uma curva, desenhar outra curva. Tem dois pontos aí onde essas curvas se interceptam. É tarefa sua também descobrir que pontos são esses. Essa curva de baixo é o 2x quadrado. Essa curva de cima é o x quadrado mais 1. Né? Esse conjunto entre as curvas é o ômega do nosso interesse. Esse ponto aí é o ponto 1, 2. Como é que eu descobri isso? Não está feito aí, é tarefa sua também. Você vai fazer a interseção das duas curvas. Você vai armar um sistema. Y igual a 2x quadrado. Y igual a x quadrado mais 1. Faz as duas coisas igual. Resolve isso de alguma maneira. Tá? Descobre qual é o ponto. E você vai, na verdade, no mesmo sistema, você vai encontrar dois pontos. Um é esse daí, o 1, 2. E o outro vai ser o menos 1, 2. Tá bom? Qual é a melhor maneira? Aí veja, professor, eu não consigo detectar se o meu conjunto está na situação 1 ou na situação 2. Você esqueça isso, esqueça isso. A ideia é pensar nos palitinhos. De qual maneira você, tendo a tarefa de cobrir esse conjunto com palitinhos? Imagine que você foi pedir, cubra seu conjunto com palitinhos. Você vai cobrir esse conjunto com palitinhos na horizontal ou palitinhos na vertical.
Me diga. Eu não sei, assim, pra mim, eu falo palitinhos, isso você não vai encontrar em canto nenhum, ninguém vai ensinar dessa forma, eu acho que só eu que ensino assim. Foi a maneira que eu, como aluno, entendi a brincadeira, tá bom? E aí, veja, pra mim parece ser muito natural. Eu digo, olha, se eu for cobrir esse conjunto aí com palitinhos na vertical, eu cubro ele muito tranquilamente, tá? E por que eu acho que esse é tranquilo? Porque cada palitinho vai ter como extremo inferior a curva de baixo e extremo superior a curva de cima. Se você conseguiu entender isso, você descobriu a variação do y. Vertical é y, né? Então, o meu y varia sempre da curva de baixo para a curva de cima. Quem é a curva de baixo? 2x². Quem é a curva de cima? x² mais 1. E perceba, você só vai saber quem é a curva de baixo, quem é a curva de cima, se você fez o gráfico. Se você não fez, não tem como saber quem é de baixo e quem é de cima. Tá bom? Então descobri que o y varia, né, do 2x² até o x² mais 1. Show? Aí, veja, nisso eu só informei, por enquanto, quem é o extremo de baixo e quem é o extremo de cima, dos meus palitinhos. Resta você dizer o seguinte, olha, você vai colocar o seu primeiro palitinho em que lugar? E o último em qual lugar? Então, se você entendeu, você vai dizer para mim, professor, o primeiro palitinho eu vou colocar no -1. E aí você vai colocando, até chegar no último, que vai ser no 1. Nisso você disse para mim qual é a variação do x. O seu x varia de -1 até 1. Pronto. Sua tarefa primordial, além do desenho, é fazer essa descrição aí. Quando você tiver essa descrição aí, você está apto a montar, a transformar a sua integral dupla em duas integrais simples. Tá certo? Perceba, a variável que tem extremos que são variáveis vai compor a integral de dentro. A variável que tem extremos constantes vai compor a integral de fora. Então, né, você está no momento de dizer quem são. Veja se vocês me acompanharam. Tá bom? O y tem extremos que são variáveis. Então vai estar na integral de dentro. O x tem extremos que são constantes. Então vai estar na integral de fora. Eu espero que vocês estejam entendendo quando eu digo integral de dentro e integral de fora. Né? É a aula anterior. Bom, a partir daí, o que você tem em mãos são duas integrais simples. Eu não vou resolver, tá bom? Você vai resolver a integral de dentro olhando para a variável y, para o y como sendo variável, o x como sendo constante. Resolveu, achou a primitiva, substitui no x² mais 1, substitui no 2x², faz a subtração, você vai ter como resposta uma função que vai depender só de x. E aí você tem a sua integral de fora, integra novamente, substitui no 1, substitui no -1, faz a diferença, e aí se você fez isso aí tudo certinho, você vai encontrar como resposta o 32/15. Vou deixar como tarefa de vocês resolver essa continha aí. Tranquilo? Pronto, não tem mais nada a ser dito. Vamos para outro exemplo. Nesse exemplo eu quero mostrar para vocês eu estou chamando aqui de ordem de integração. Não sou eu que estou chamando, todo mundo chama de ordem de integração. A ordem é o seguinte: quando você bota a de dentro na variável x e a de fora na variável y, você estabeleceu qual é a sua ordem de integração. Eu vou integrar primeiro em x, depois em y. Quando a de dentro é y e a de fora é x, então eu vou integrar primeiro em y, depois em x. E aí, entenderam, né? Então, existem conjuntos onde há a possibilidade de você enxergar ele como caso 1 e enxergar ele como caso 2. Ele pode ser visto das duas maneiras. Tá bom? Então, esse é um dos casos. Suponha que você tem um paraboloide, aí, como ele está dizendo que é um volume,
Então você não vai se preocupar. A função de cima é o paraboloide, x ao quadrado mais y ao quadrado. E a parte de baixo é a região ômega. Então sua tarefa é assim, né? Nesse caso, você não vai ter que desenhar o objeto tridimensional, porque aí já está muito claro, é o de cima, né? Você vai ter que se apegar somente ao domínio de integração, que é o ômega. Então eu vou fazer o desenho aqui só do ômega. Então, novamente, você vai ter que jogar duro aí no que você lembra sobre gráficos, né? No caso aí, gráfico de função de segundo grau e gráfico de uma função do primeiro grau. Peguei o x ao quadrado, é uma parábola, desenhei. Peguei o y igual a 2x, é uma reta, desenhei. Encontrei a interseção, né? Uma das interseções é a origem, a outra é o 2, 4. O x ao quadrado ficou embaixo e o 2x ficou em cima. Então você pode enxergar esse conjunto aí, é o conjunto ômega, né? E eu vou pensar em cobrir esse conjunto com retinhas, com palitinhos na vertical. Perceba que a todo momento, em qualquer posição que você colocar o seu palitinho, o extremo de baixo é a curva x quadrado e o extremo de cima é a reta 2x. Tá bom? Então você poderia dizer, olha, o y varia sempre do x ao quadrado até o 2x. O primeiro palitinho que eu vou colocar é no 0, o último palitinho que eu vou colocar é no 2. Show! Tá certinho. Tá beleza. Tá perfeito. O coleguinha seu, ao lado, ele poderia ter pensado assim, rapaz, eu vou cobrir meu conjunto com palitinhos na horizontal. Também dá certo. Ó. Perceba que em qualquer altura que você colocar um palitinho, o extremo inferior está numa curva e o extremo final está noutra curva. Isso vale sempre. Tá certo? Então, nisso você tem como dizer a variação do seu x. A variação horizontal é a variação do x. Então, o teu x vai começar da curva da reta e vai terminar na parábola. Um cuidado que você tem que ter é o seguinte, olha. Muitos iriam dizer assim, ó, o x vai variar, vai ser 2x menor ou igual a x, menor ou igual a x quadrado. Está errado. Quando você vai descrever o y, se os extremos são variáveis, essas variações dependem de x. Quando você vai descrever o x e os extremos são variáveis, essas variáveis são dependentes do y. Então, sempre que quem tá no meio não pode aparecer nas pontas. É basicamente isso aí. Então, se o y está no meio, não pode aparecer nos extremos. Se o x está no meio, não pode aparecer nos extremos. Vocês estão entendendo o que eu estou chamando de meio, né? Tem uma desigualdade aí com 3 termos. A maneira de descrever o conjunto ômega, né? Olha aí para a tela. Então, quem está no meio não pode aparecer nos extremos. Tá? Então, veja. A outra maneira seria ver, olha, o x vai começar na reta. Como é que eu descrevo a reta não tendo o y como variável dependente? Agora você vai olhar para o x como sendo variável dependente. Então você olha lá, y igual a 2x, e isola o x, vai ficar y sobre 2. Na outra, y igual a x quadrado, novamente você vai isolar o x. Quando você isolar o x, vai ficar assim. O x é mais ou menos raiz quadrada de y. Aí perceba que você está tendo dois ramos da parábola. O positivo é o que está à direita do eixo y e o negativo é o ramo que está à esquerda do eixo y. E como o nosso ramo de interesse é esse que está à direita, então nós estamos falando do ramo positivo. Por isso que é mais raiz de y. Tá bom? Descrevi os extremos, né? O início e o fim de cada palitinho. Você vai ter que me dizer agora, o primeiro palitinho eu coloco na altura 0 e o último palitinho eu coloco na altura 4. Tá bom?
As duas formas estão corretas. Tá? Cuidado para os navegantes que gostam de colar. O cara pode ter, você pode ter feito a primeira opção, tá certa, olhou para o coleguinha que está vendo por outro ângulo, que tá certo também. E aí, eu vou fazer diferente, que o meu coleguinha tá certo e o meu tá errado. Os dois casos estão certos, tá? E aí, veja, vou montar a minha integral seguindo pela primeira opção. Então, pela primeira opção, vai ficar o x ao quadrado até 2x na integral de dentro. Isso é a variação do y. 0 a 2 na integral de fora, que é a variação do x. Coleguinha do lado, como é que vai ficar? Né? O y sobre 2 até raiz de y é a variação da integral de dentro, e aí em x. E 0 a 4 é a integral de fora, variação do y. Pronto. As duas estão bem armadas. Você pode resolver pela primeira ou pela segunda. Tá bom? Eu não estou dizendo que você tem que fazer as duas, não. Eu estou dizendo que você pode escolher qualquer uma das duas. Tá ok? E aí, não vou fazer novamente, resolvam essas duas escolhas. Eu aconselho que você faça as duas para ter uma noção de dificuldade. Porque qual é o interesse pedagógico em trazer aqui para vocês essas duas opções? Tá? O interesse meu é o seguinte, olha, pode ser que os dois caminhos tenham o mesmo grau de dificuldade, mas pode ser que um deles tenha um grau de dificuldade mais fácil e um mais difícil. Seria importante, seria interessante você ter essa noção, tá? E perceber antes que seja tarde, assim, você chegou lá no final, chegou numa integral que não tem saída, aí só aí você voltar para ir procurar a outra opção. Tá? Então, veja, eu quero que você perceba que em alguns casos, você tem duas opções. Tá? E no início é que você para observar e você vai dizer assim, professor, o que é que eu devo observar? Tá bom? Olha aí para essas duas opções que você tem na sua tela. Tá bom? Veja, a expressão que você tem dentro da integral, ela não oferece muita resistência, ela é tranquila, então naturalmente você vai dizer, tanto faz eu integrar primeiro em y, depois em x, ou primeiro em x, depois em y, eu acho que não vai, a dificuldade é a mesma. Show! Beleza. Agora, essa segunda opção, você tem dois extremos aí que são meio, vamos dizer assim, eles assustam um pouco mais, né? Esse y sobre 2 é uma fração, beleza, não requer muito esforço. Mas essa raiz de y ela já é mais, né, um pouquinho. Enquanto que a outra opção, a integral de cima, ela não tem nada assim, é tudo polinomial, tudo bonitinho, não tem fração, não tem raiz, não tem tudo bonitinho. Então, aparentemente a de cima é mais fácil. A de cima é mais fácil de ser resolvida do que a de baixo. E na hora de integrar, seria bacana que você percebesse isso. Olha, eu vou por aqui, que aqui é mais fácil. A outra, embora eu saiba também, mas pode ser que ela me tome 5 minutos a mais do meu tempo. Isso é interessante que você, tá? Aconselho que vocês façam as duas para ter uma noção de qual é o caminho mais fácil, o caminho mais difícil, para saber que tem dois caminhos. Quase sempre você tem os dois caminhos, tá bom? E fazendo tudo direitinho, a resposta que você vai encontrar, seja por um caminho, seja por outro, qualquer um dos dois tem que dar a mesma resposta. É 216 sobre 35. Show? Bom, mais um para a gente observar essa história da inversão de ordem. Suponha que você tem uma integral, novamente, o que está sendo dentro integrado é um xy normal, não tem muita dificuldade de integração. O seu trabalho em geral é o conjunto ômega. Desenhar esse conjunto ômega e interpretar a melhor maneira de cobrir ele com seus palitinhos, tá bom? Não vai falar em palitinho na hora da prova não, tá bom? Palitinhos é aqui, é um negócio informal, tá?
Então, se você fizer o desenho do seu conjunto ômega, aí você vai encontrar, né, o y² igual a 2x mais 6 é uma parábola em y. Então é uma parábola horizontal. Y igual a x menos 1 é uma reta. Aí vamos supor que você fez e calculou a interseção, achou os dois pontos aí, né? O 5, 4 e o menos 1, menos 2. Tá. Tudo bonitinho, desenhei e tal. E por algum motivo, você tenha que fazer, né? Eu preciso cobrir esse conjunto com palitinhos na vertical. Então, tá? E supõe que exista esse motivo. Tá? Aí veja só uma coisa, ó. Perceba que quando você for colocar seus palitinhos aí na vertical, a função de baixo, que vai definir os extremos inferiores dos meus palitinhos, nem sempre é a mesma função. Percebe? Durante um intervalo, o extremo inferior vai ser a parábola, e durante outro intervalo, o extremo vai ser a reta. Confere? O extremo superior é sempre a parábola. Tranquilo, no de cima. Mas o de baixo nem sempre é a mesma curva. Analise isso aí com calma, tá bom? E aí, isso faz com que você precise quebrar seu conjunto em dois. Tá bom? Então, eu vou quebrar onde? Eu vou escrever o meu conjunto ômega como a união de dois, que eu estou chamando de ômega 1 e ômega 2. E eu vou quebrar justamente aí onde eu consigo descrever, né, onde muda a função que representa os extremos inferiores. Né? É justamente aí nesse ponto de interseção entre a curva e a reta. A parábola e a reta. Tranquilo? Aí veja, se você fez isso, o conjunto ômega 1, né, vai ter o extremo inferior na parábola, que é menos raiz de 2x mais 6. E o extremo superior na parábola também, só que é o outro ramo da parábola. Professor, como foi que você encontrou esses dois ramos? Você foi na equação da parábola e passou o quadrado do y para o outro lado. Ficou um mais ou menos, o mais é o de cima e o menos é o de baixo. Show? E aí, veja, descobri a variação do y. Onde é que eu coloco o meu primeiro palitinho? No menos 3. O último, no menos 1. Por que menos 1, professor? Porque esse ponto aí de interseção tem abscissa menos 1. Tá? É o x desse ponto. Então, com essas informações aí, eu descrevi para você a variação do y e a variação do x. Tá feito aí o ômega 1. Tá? O ômega 2, aí veja, o extremo inferior vai ser o x menos 1, o extremo superior vai ser o raiz de 2x mais 6. Primeiro palitinho eu coloco no menos 1, o último palitinho eu coloco no 5. E agora como é que fica a minha integral dupla? A minha integral dupla eu vou usar uma das propriedades da integral, que dizia o seguinte, olha, se o seu conjunto ômega ele puder ser quebrado em dois, né? Cuja interseção tem medida nula, a sua integral vai ser a integral no conjunto mais a integral do outro conjunto. Então eu vou fazer a integral em ômega 1 mais a integral em ômega 2. Legal? A integral em ômega 1, aí, né, os extremos variáveis ficam dentro, os extremos constantes ficam fora. Em ômega 2, mesma coisa, os extremos variáveis dentro e os extremos constantes fora. Aí você concluiu. Não vou resolver também não, vou deixar aí e corritar. A intenção desse exercício é somente você perceber o seguinte, olha, é um caminho complicado ir por aí. Você só vai se algo estiver obrigando você a ir por aí. Tá bom? Só vai se algo for uma exigência da questão, faça assim. Ou tiver algum outro motivo, daqui a pouco eu falo que motivo pode ser esse, que imponha essa necessidade de você cobrir com palitinhos na vertical.
Aí veja, por outro lado, se você pegar esse mesmo conjunto, e sim, eu estou lhe dando uma possibilidade, uma resposta para uma pergunta que seria, professor, é, é, tem conjunto que eu não consigo cobrir com palitinhos na vertical. Sempre você vai conseguir cobrir, sempre, seja com uma opção, seja com a outra. O que pode acontecer é, para cobrir, você ter que quebrar seu conjunto em vários pedaços. Ou seja, essa coisa que eu chamei de remendo, ela vai funcionar sempre, vamos dizer assim, quase sempre. O que pode acontecer é que para ela funcionar, eu tenho que pegar meu conjunto e sair quebrando ele em vários pedacinhos e encaixando cada pedacinho numa situação ou na outra. Mas, né? E aí, se você tiver que quebrar em muitos pedacinhos, muito trabalho você vai ter. Tá bom? Mas eu estou mostrando mais a natureza didática, pedagógica disso. Assim, eu quero que você veja assim, ó, tem essa opção, ela é complicada, ela é difícil. E não recomenda-se que você vá por aí, a menos que seja obrigatório. Eu quero que você veja a outra opção. Esse conjunto eu consigo cobrir ele com retinhas horizontais. Tá? Cobrindo com retinhas horizontais, aí você percebe assim, ó, professor, qualquer altura que eu colocar essa retinha, esse palitinho horizontal, o extremo inferior, o extremo inicial, vai estar sempre na mesma curva, que é a parábola. E o final vai estar sempre na reta. Seja que altura eu colocar, né, o meu extremo inicial está na parábola e o final está na reta. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Quando isso acontece, vá por aí. Tá bom? Somente você pensa assim, a outra opção, se na outra opção também tiver essa condição, que foi o outro exemplo que eu dei. Se for tranquilo, eu não precisar quebrar o conjunto. Tá? E aí, veja, se você for por esse caminho, você vai perceber, olha, cada extremo, cada palitinho começa na parábola. E aí, como eu estou descrevendo a variação do x, eu vou precisar isolar o x. Então você vai na parábola e bota o x em função do y. Tá? Então você vai pegar o 6, passa para o outro lado. Tá? Depois você pega o 2, divide todo mundo. Simplifica o que der para simplificar. Você vai chegar à conclusão que isolando o x é y² sobre 2 menos 3. Na reta, mesma coisa. Você vai isolar o x. Então o x, eu jogo 1 para o outro lado, vai ficar y mais 1. Bacana? Então, descrevi a variação do x. A próxima pergunta que você tem que responder é qual é a altura mais baixa do seu palitinho? Onde é que você põe o seu primeiro palitinho? É no menos 2. E o último é lá no 4. Tá certo? Se você não tiver feito essas interseções ou tiver feito e tiver errado, perdeu a questão aí. Por isso que o desenho ele é importantíssimo, ele é primordial. Show? Tendo feito isso, aí você conclui, a minha integral dupla agora é somente, né, os extremos variáveis na integral de dentro, ou seja, vai ser em dx, em x, e os extremos constantes na integral de fora, menos 2 até 4. Então, se você percebeu, esse caminho aqui é o mais simples, é o mais fácil. É o ideal que você perceba isso daí. Aí, veja, faz essa integral aí, se você conseguir resolver tudo tranquilo, bonitinho, você vai chegar à resposta que dá 36. Bacana? A intenção é que você percebesse que existem as duas ordens de integração. Às vezes, o grau de dificuldade é igual. Às vezes, o grau de dificuldade um lado é fácil, por outro lado é difícil. Tá bom? E eu quero trazer aqui um último caso. Eu vou, para encurtar meu caminho, vamos supor que você já escolheu lá uma ordem, o palitinho numa direção, ou vertical, horizontal, e chegou nessa conclusão aí. Você escolheu o palitinho na vertical. Chegou na integral, transformou sua integral dupla nessa integral iterada que está aí. Aí você foi lá
e tentou resolver. Essa integral que está dentro é uma integral em y. Sabe o que acontece com essa integral aí? Não existe primitiva para ela. Integral do seno de y ao quadrado não tem resposta. Não tem uma função elementar para... Quando a gente diz função elementar, vocês não estudaram ainda, mas assim, existem funções que podem ser representadas por séries. E aí, talvez a resposta para isso aí venha de uma função não elementar. Seria uma função representada por séries. E uma função elementar são as funções que nós conhecemos, né? Exponencial, polinomial, trigonométrica, combinação dessas aí, logaritmo. Então, essas são as elementares. E aí, veja, significa que essa integral não tem saída, não tem solução? Não tem solução por esse caminho. Aí, olha só, você vai ter que tentar descobrir qual é o domínio de integração, desenhar e olhar se dá para cobrir com outra direção. Tá certo? Então, veja, se você conseguiu perceber o domínio de integração aí, olha, o x varia de 0 até 1, não é isso? E o y varia de x até 1. Confere? Aí você vai pegar esse conjunto e tentar desenhar. Professor, como é que eu sei? Como é que eu desenho esse conjunto? A dica que eu dou é o seguinte. Você tem aí desigualdades. Você vai, num cantinho, desenhar as igualdades. As igualdades, elas representam as fronteiras do seu conjunto. Tendo desenhado a fronteira do seu conjunto, você sabe o que é o seu conjunto. Tá bom? Então, quais são as igualdades do conjunto ômega? Você tem 4 aí. X igual a y, é uma reta. Y igual a 1, outra reta. X igual a 0, é uma reta. X igual a 1, é uma reta. Vai lá no seu gráfico, desenha todo mundo. E aí você vai ter, nesse catatal aí de gráfico, uma região fechada. Tá bom? Pode ser que você tenha duas regiões fechadas, aí você vai ter que analisar assim, olha, o x igual a y. A reta x igual a y divide meu plano em duas partes. Qual é a que me interessa? Aí, veja, me interessa a parte onde y é maior ou igual a x, então a parte de cima. A parte de baixo detecta. Aí, dessa forma, você consegue eliminar, quando você tem duas regiões fechadas, você elimina uma e fica só com a do seu interesse. Tá? Isso aí também merecia um vídeo à parte, para uma questão específica sobre isso. Bom, vou ver se eu encontro e se aparecer essa dúvida eu faço. Tranquilo? Aí vamos lá, você fez o esboço, desenhei, encontrei aí, é um triângulo. Né? X igual a 0 é o eixo Y. Y igual a X é a bissetriz do primeiro quadrante. X igual a 1 é a horizontal, perdão, é a perpendicular, né? Onde você vai estar usando dela só um pontinho, né? do meu triângulo. Y igual a 1 é a horizontal, né? A parte de cima do cateto de cima desse triângulo aí. Tá ok? E aí você vai perceber o seguinte, olha, a integral da forma como ela estava escrita, a pessoa escolheu palitinhos na vertical para cobrir o meu conjunto. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher palitinhos agora na horizontal. Se você pegar os palitinhos na horizontal, aí você vai descobrir o seguinte, olha, cada extremo inicial começa no zero e vai até a reta. Ou seja, o x varia do zero até o y. Primeiro palitinho que eu vou colocar é na altura do eixo x, né, no zero. E o último vai ser no 1. Ou seja, o y varia de 0 até 1. Então, teu conjunto ômega fica descrito dessa forma. Né? O x varia de 0 até y. E o y, o primeiro palitinho é no 0, o último é no 1. Acabou. Perceba que ficou diferente, viu? Esse ômega. Só que é o mesmo conjunto. Eu só estou expressando ele de outra forma. E aí, tendo essa outra forma, a minha integral dupla ela passa a ser a minha integral dupla. A integral iterada que eu tinha antes
Você me perdoe aí, eu não sei se é interado ou iterado, tá? Se tiver um N aí, vocês me corrijam. Essa integral que nós tínhamos, ela pode ser refeita como, né, o 0y na integral de dentro, os extremos da integral de dentro, e o 0,1 na integral de fora. E aí, veja que a integral de dentro agora passou a ser uma integral na variável x. E a de fora na variável y. E aí, a integral de dentro, se a integral é em x, significa que o seno de y quadrado é constante. Então, a integral de dx é x. Quando você resolver essa integral de 0 a y, vai aparecer um y. E aí, a integral que antes era impossível vai ter um y lá de fora. Vai ficar y, seno de y. Dá para você resolver por substituição. Ela se torna ridícula de ser resolvida. Tá bom? Se você fizer tudo direitinho, a resposta vai ser essa daí. Está na sua tela. Tá bom? Aconselho a vocês que façam. E por hoje é só. Tá? Por hoje é só. Uma pergunta que poderia ficar no ar vai ser respondida na aula anterior. É assim: professor, isso responde todos os nossos problemas, todos os nossos conjuntos, eu posso adaptar dessa forma aí? Sim, todos os conjuntos dá para adaptar. Agora, vocês perceberam que teve um conjunto que a gente tentou adaptar para uma direção e teve que quebrar o conjunto em duas partes e ficou horrível, né? Tem conjunto também que nem precisa adaptar, dá para ir, mas a integral fica horrível. Tá bom? Eu estou falando de um aluno uma vez me perguntou assim: professor, se eu tiver curvas em cima, embaixo, à direita e à esquerda, e aí o que eu faço? Né? O teorema, o conjunto não se enquadra nem numa situação nem na outra. A resposta é a pior possível, assim, quebra o conjunto e os pedacinhos em que você quebrou, você vai adaptando para uma situação ou a outra. Só que isso não é o ideal, tá bom? Então, tem alguns conjuntos, e aí eu estou falando dos conjuntos que são ovais, tá? Os círculos e elipses, que dá para você ir por o caminho ensinado aqui, só que resultam em integral. Se a integral for simples, ela fica complicada. Tá bom? E aí a gente vai oferecer um outro remendo. Tá bom? E a gente fala sobre isso na próxima aula. Tá bom? Mas, mesmo com integrais difíceis, você tem agora uma ferramenta que dá para resolver, vamos supor assim, entre aspas, todas as integrais duplas que a gente vai ter. Tá bom? Tá bom? E vocês já podem fazer bastante exercício aí, tá? Pega a minha lista, tá no site. E, né, mãos à obra. Ok? Um abraço a todos e fiquem todos com Jesus.